Como liderar uma equipe de venda e locação em uma imobiliária? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Em um mercado cada vez mais dinâmico, a liderança, o bom atendimento, o empreendedorismo da equipe de corretores são itens essenciais para o sucesso no mercado imobiliário. Você almeja qualidade de vida no trabalho, melhorar os processos e a gestão da sua empresa? Então, ele é o cara. O nosso entrevistado de hoje vai falar da importância de ter uma equipe motivada e como os corretores de imóveis podem alcançar resultados incríveis. Nosso convidado de hoje é Rafael Alves, gerente de inovação da Carisma Imóveis. Rafa, seja bem-vindo no nosso bate-papo. Obrigado, Fabi, pelo convite, pela power intro aí, né? Uma introdução muito legal, fico honrado e estou muito disponível e muito feliz de estar aqui com você e com o pessoal da SP Imóvel para bater esse papo sobre gestão e empreendedorismo aí dentro do mercado imobiliário. Obrigada, Rafa. Vamos lá, né? Vamos ao nosso bate-papo. Bora lá. Rafa, você migrou do mercado de educação para o mercado imobiliário. Por quê? O mercado imobiliário. E como que foi essa transição? Quais foram os desafios que você enfrentou nesse processo? Boa. Eu costumo falar que eu sou um professor que caiu de balão, de paraquedas, né, no mercado imobiliário. Eu tô com 33 anos, sou professor desde os meus 16 e sempre trabalhei no mercado de educação bilíngue. Meu sócio no passado foi seu professor, inclusive a gente tem essa coincidência. Mas em um determinado momento, depois de ser coordenador, ter uma escola minha também, eu vi que aquilo não me agregava mais, não era o bastante, eu precisava de um novo salto. Então vendi a escola lá em 2017, fiquei um ano sabático, da onde vim, para onde vou, o que eu faço agora, né? E aí veio o convite do mercado imobiliário através do Leandro Esteves, CEO da Carisma, que é a imobiliária onde eu estou hoje. Carisma Imóveis tem 2 unidades aqui na Zona Norte e eu faço a gestão da inovação lá. E eu caí meio que de balão e eu vi uma oportunidade gigantesca, porque além de professor, eu também empreendo desde muito cedo. Eu comecei a empreender aos 24 anos. Então, dentro do mercado imobiliário, eu vi uma oportunidade muito grande de empreender. Eu falei, poxa, esse é um mercado muito rico, é um mercado com uma possibilidade enorme, tem muita pista para correr, como a gente fala, né? Sim. E nesse convite, eu me senti muito acalentado, me senti muito abraçado pelo mercado imobiliário. É um mercado fantástico, com pessoas prontas para empreender, comunicadores como você, portais, tem uma gama de coisas que dá para fazer, né? E eu, como professor, acabei caindo muito bem dentro disso tudo e assumindo aí a gestão da inovação da Carisma nesses últimos 4 anos. Você fala que você teve um ano sabático, né? Foi nesse ano que você teve uma depressão? Como que foi? O que fez você dar a volta por cima? Como que foi esse período? Foi horrível, né? Foi horrível, porque eu tive depressão em 2016, depois de um burnout. Então, na época eu achava que saúde mental era balela, eu achava que terapia era besteira. As pessoas acham Tinha esse estigma, né? Tinha esse estigma. Tem, né? Acho que talvez um pouco menos, mas ainda tem. Ainda existe um pouco, né? Ainda existe um pouco essa balela, assim. Terapia, mas pra quê? Frescura, Perfeito. Frescura isso, Perfeito. Né? E aí eu carregava um pouco disso, assim, e em 2016 eu tive um burnout muito grande, por conta ainda da escola. Eu trabalhava na Vila Olímpia, no escritório que a gente tinha, das 7 da manhã às 9 da noite, e não via esse ritmo frenético me consumir, e esse burnout levou a uma depressão. Então, depois de um ano muito sério, de um caso muito sério, de ter que ficar afastado, tratar, terapia, entender o que era a saúde mental do zero, assim, o que tinha me levado até isso. E em 2017, quando eu já estava sem recaída, foi quando eu estava mais claro e eu decidi partir para novos horizontes, né? Então, normalmente, uma crise de saúde mental, ela te faz ressignificar muitas coisas. E eu ressignifiquei desde família e a existência como um todo, até a parte profissional, que foi onde eu entendi, poxa, eu não quero mais ser diretor de escola, eu quero voltar a empreender e estar com as pessoas no front do treinamento mesmo, em campo. E onde que eu vou fazer isso? Dizem que o universo tem essa coisa de converger. Eu recebi o convite da Carisma na época, em 2018,
E isso me fez muito bem e eu abracei esse mercado. E foi exatamente quando eu estava saindo desse Sabá. Então foi uma sincronicidade muito boa. Nesse momento, nesse período, você teve algumas pessoas falaram assim, você é doido, você já tem a sua própria escola, seu próprio negócio, vai largar tudo. Muitos, porque eu vinha de uma crescente, a escola eu fundei em 2012, sozinho, e em 2017 nós éramos 10 professores, com 100 alunos particulares, né? Um aluno particular, ele é mais ou menos como uma carteira de locação de high ticket, é difícil fechar um contrato de aluno particular. Então a gente tinha 100 contratos ativos, era uma escola legal. Só que eu acredito que a gente tem que seguir a nossa intuição. Sim. Então eu já tinha vendido 20% para um sócio, veio a oportunidade de vender mais 20%, e quando eu vi eu tinha 60% da empresa, mais numa parte que não era aquilo que era a minha paixão, que era estar na mesa, né, do escritório. E a minha paixão é estar com as pessoas, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, criando conteúdo para mercado. Então foi quando eu vi que, poxa, não estou mais onde eu deveria estar. Então, aí a gente faz esse processo de ou ressignifica ou reseta. Eu escolhi resetar, vendi a escola, com o dinheiro da escola tirei um Sabá, e aí comecei uma nova jornada no imobiliário, que é onde eu tô até hoje, 4 anos depois. Como que foi esse processo, esse convite da Carisma? Você já conhecia o Leandro? Como que foi esse convite aí? Eu conheci a família Esteves, que é uma família empreendedora tradicional aqui da Zona Norte, né? A Carisma tem 34 anos de existência, mas a imobiliária prima dela, a imobiliária irmã, que é a Casa Nova, ali no Jaçanã, ela tem 40 anos. Então eu conheci alguns empreendedores dessa família, um deles em específico, que é um grande amigo meu, de criança, assim, de criação. Ele me falou lá em 2018 que a Carisma Imóveis estava com uma possibilidade de parceria com o Quinto Andar. Então, eles precisavam de alguém que fosse ligado em pessoas, que soubesse montar equipe e tivesse uma pegada de inovação, porque é uma imobiliária tradicional que está se abrindo agora a um cenário de startup, de atuar junto. Sim. E aí, a minha vaga não tinha nome. Eu lembro que foi mal barato. Quando eu comecei na Carisma, no segundo dia o Leandro virou para mim e falou assim, Rafa, qual que é o nome que a gente vai colocar no seu cargo, na sua assinatura de e-mail, né? E a gente foi criando isso juntos. Então, desde 2018, eu assumi diversas funções. Já fui gerente de digital, que era parceria com o Quinto Andar. Durante a pandemia, assumi a gestão comercial da locação, fiz uma gestão interina com o gerente de locação. E hoje estou na gestão de inovação, que é numa ponte marketing e na outra treinamento e capacitação de pessoas. Sim. Eu até ia perguntar como está sendo a sua experiência aqui no mercado imobiliário, nesse período aí que você está no mercado. Tá sendo incrível. Eu tive uma possibilidade de escalar negócios como eu nunca tinha tido no mercado de educação, porque o mercado de educação tem aquele estigma, né? Que o professor é pobre, que ele não vai ganhar dinheiro, que ele não é respeitado. O professor forma o juiz, ele forma um imperador na China, ele forma o presidente do país e o cara mais rico, mas ele não é ainda valorizado. E dentro do imobiliário eu encontrei isso, porque tem a figura do mentor. E aí dentro da figura do mentor, mesmo dentro da Carisma Imóveis com os treinamentos, eu comecei a tocar um projeto paralelo também. E comecei a atender corretores, gerentes e de mercado imobiliário, ou não somente imobiliárias, mas empresas paralelas também de seguros, ou então bancos. E eu comecei a atender pessoas para consultoria. E aí eu criei mais essa figura do mentor e comecei a produzir conteúdo. Há 1 ano eu já produzo conteúdo em Instagram, criei um canal do YouTube. Assina aí, se inscreve lá no Direto ao Ponto, Rafael Alves. Aproveita corretor, dono de imobiliária, que a gente tem muito a aprender juntos por lá. Então... Tem bastante conteúdo interessante. Tem, né? A gente bateu bastante bola sobre isso. Rafa, você falou que no mercado de educação tem aquela questão que o professor é pobre e tal. Já no mercado imobiliário tem aquela questão assim, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, para que vai mudar? Como mudar essa mentalidade? Eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com imagens, né? Ou com exemplos, ao invés da gente trabalhar com conceitos. Então, todo mundo já deve ter visto na rede social aquela imagem de um navio que ele tá retinho, assim, em alto mar. E aí, dos quadradinhos é sempre fizemos, e aí o terceiro é assim, aquele navio afundando, né? Então, qual que é o problema das pessoas não se capacitarem continuamente, não inovarem? O mundo, ele é VUCA. VUCA significa que ele é volátil, ele é incerto, né? O U vem de uncertain.
ele é complexo e ele é ambíguo. Então, tudo está em movimento. Nem as moléculas dessa mesa, enquanto a gente conversa, estão paradas. Está tudo em movimento. Se eu, como ser humano, se eu, como corretor, se eu, como gestor, tiver estático, eu estou fadado à derrota também. Porque tudo está indo para frente, tudo está se movimentando e eu estou ficando estático. Então, esse sempre fizemos assim, ele com certeza leva à ruína de um negócio ou de um profissional no médio ou longo prazo. Porque tudo ao redor dele está se capacitando, está mudando e esse profissional está estático. E no mercado imobiliário também tem aquela questão deles se subestimar um lead, né? Acontece isso ainda? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que o termo lead ele se popularizou, mas nem todo profissional talvez saiba o que é um lead, né? Um lead é uma oportunidade de negócios. Então o Joãozinho da padaria te deu o telefone dele e falou que ele quer comprar uma casa com a característica ABC. Isso é um lead. Quando a gente fala que o lead às vezes é subestimado, é porque tem corretor que fala assim, não, eu só trato o cliente que está pronto para compra. Então, aí tem a questão daquele termo que talvez as pessoas também não conhecem, que é o lead quente. Boa. Eu acredito, Fabi, assim, que todo lead quente um dia foi um lead frio. Sim. Todo lead quente um dia foi um lead frio. Se eu quero comprar esse microfone aqui, eu não tenho dinheiro para comprar ele, eu vou ficar vislumbrando ele, vou fazer um plano para poder comprar um dia. Ou vou comprar um mais simples. Com imóvel é a mesma coisa. Então, eu posso ser frio no momento e depois tá pronto para compra. Tudo depende de entender. Com base no exemplo que você deu, desculpa te cortar, do Joãozinho que tava na padaria, ele seria um lead quente ou um lead frio? Não sei, porque o Joãozinho me falou, tô na padaria comendo pão na chapa e tomando um pingado. E aí, sei lá, o Joãozinho, que é o dono da padaria, fala pra mim, pô, você é corretor? Eu tô precisando comprar um imóvel. Aonde? Aqui na região de Santana. Poxa, como, Joãozinho? Ok, ele me deu. Me dá seu telefone, então, pra gente se falar melhor. Tá corrido aqui, Rafael. Não consigo falar agora, tem 3x bacon pra fazer, não dá. Eu sei que ele é um lead, eu sei que ele a região que ele quer comprar. E talvez eu tenha uma qualificação mínima do tipo de imóvel. Mas eu não sei como que tá a situação de renda dele, se ele quer comprar à vista ou se ele quer comprar financiado, quem vai morar com ele, se ele é o único tomador de decisão. Então, tem uma série de outras questões que a gente vai aprendendo aos poucos para qualificar esse lead, que você não consegue fazer somente num primeiro atendimento. Você tem que construir relacionamento, fazer uma visita, agendar mais uma, de repente, se trabalha em imobiliária, chamar esse cara para ir tomar um café na imobiliária, conhecer a estrutura, né? A gente está falando aqui de uma compra de imóvel, o brasileiro faz muitas vezes, na maioria das vezes, uma vez só na vida. Imagina a importância dessa transação. Então, às vezes o corretor só quer o cara que está pronto para compra, mas o Joãozinho que só quer comprar daqui a 2 anos, será que se eu não marcar o meu atendimento nele agora, em 2022, quando ele estiver pronto para compra, ele não vai me procurar de novo? Eu não vou ser o corretor dele? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Sim. As pessoas têm o corretor da família, como se tem o médico da família, como se tem o advogado da família. No Brasil, não. Né? Desculpa o meu francês, mas é quase que prostituição, né? O imóvel está em um monte de lugar e o corretor ele não consegue se fidelizar com aquele cliente, com aquele prospecto. Então ele está à deriva. O cliente vai comprar com quem tiver mais preço, com quem atender ele melhor. Você acha que isso é um pouco da mentalidade do brasileiro? Eu acho que isso é muito da mentalidade de que a profissão de corretor no Brasil ela não era valorizada. Talvez seja por isso que eu tenha sido tão bem acolhido como professor. Porque o professor também é uma profissão de real valor que não é dada ao real valor, né? Sim. Tem valor, mas não se dá o real valor dela. E o corretor também. Então, como o corretor ele não tinha muitos artefatos, muitos artifícios, ele só tinha a casa que todos os outros corretores tinham na praça, ou o corretor de lançamento que vendia por impacto, ele tinha muitos concorrentes, ele não tinha com o que se especializar. Agora, hoje, com a ascensão das redes sociais, com a capacitação de profissionais que a gente tem no imobiliário, sabe-se que Ricardo Martins é autoridade em Goiânia. E isso é muito valioso. Então, o corretor tem que entender onde ele vai gerar valor para esse cliente de uma forma tão importante que ele seja o corretor da primeira compra dele, da primeira compra da filha dele, das locações comerciais dele, da família dele. Então, isso é muito rico quando a gente começa a entender o corretor como um profissional de valor, de fato. Sim. Nos seus vídeos, nos conteúdos, você fala muito de uma palavrinha de 4 letras. Eu achava que era venda, mas não. Aí você falou, venda, 5 não dá. Não dá. Aí falei, amor também não é, né? Então, fala um pouquinho da palavrinha zelo. Qual é a relação dela
com o mercado imobiliário? O que elas têm a ver? Quando eu comecei a treinar corretor, eu vi que não importasse o conteúdo que eu trabalhasse em treinamento, podia ser fotos, podia ser cadastro, podia ser atendimento, podia ser abordagem. Eu sempre tinha dois tipos de corretores. Eu tinha um corretor que ele estava muito propenso a aprender e colocar em prática aquilo, ele ficava sedento por mais, ele colocava os ensinamentos na prática do dia a dia. E eu tinha um corretor que não estava nem aí, que é o que a gente brinca do corretor da velha guarda, né? O corretor ali empoeirado. Eu ia perguntar, são os mais antigos, mas eu fiquei com medo, né? É que a velha guarda não necessariamente representa idade. É. Porque tem corretor de mais de 50 anos que eu respeito muito nesse sentido. Sim. Eles são loucos por aprender, eles aprendem muito, né? E tem gente nova que já que não tem quer. Tem gente nova que não quer. Então, eu via que o que faltava era essa palavrinha de 4 letras que é zelo. Né? O mercado mais zeloso, com fotos, com cadastros, com a forma como o corretor se veste, com ele fazer um curso de oratória para falar um pouco melhor para o cliente, com ele entender que o cliente vai visitar com ele a rua XPTO e ele precisa conhecer essa rua, ele vai visitar o imóvel e nunca pisou no imóvel o corretor. Então, né, como que ele sabe qual que é a cor, qual que é o cheiro, qual que é a atmosfera desse imóvel? Eu cheguei aqui para gravar, a atmosfera é legal pra caramba, todo mundo me recepcionou super bem. Falei, tô em casa, legal. Imagina eu chego, a atmosfera é super pesada e densa. Quando eu levar um cliente para visitar, vai ser igual. Então, essa palavrinha, esse zelo, é realmente a questão do capricho, de fazer como se fosse para você, de pensar que você está vendendo lar para uma pessoa, você está alugando um lar para uma pessoa, você está alugando o lar, o coração de um negócio, de repente, de uma empresa que ela vai fundar. Não pode ser feito de qualquer jeito. Sim. Tem que ter zelo, tem que ter amor, tem que ter carinho, né? Sim, verdade. É importante também, né? Quais são os pontos importantes? Agora vamos falar um pouco de empreendedorismo. Uhum. Quais são os pontos importantes do empreendedorismo para empreender? No mercado imobiliário, todo profissional é empreendedor, né? O corretor, ele é um empreendedor. empreendedor. É empreendedor? Totalmente. O corretor, ele é um empreendedor por si só. Na Carisma, a gente brinca que é como se a imobiliária fosse um shopping e cada corretor tem a sua lojinha ali dentro da estrutura, né? Eu posso abrir a minha loja a hora que eu quiser e fechar a hora que eu quiser, mas loja fechada no meio de um expediente é bem chato, é bem esquisito, né? Dentro do shopping. Então, todo corretor é um empreendedor. O empreendedor é aquele que faz acontecer. Ele transforma o zero em algo escalável, em algo imensurável, talvez. Depende de onde ele quer chegar. Sim. Então, a gente tem casos de empreendedores no Brasil, como o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, que ele larga uma academia naval para vender livro. E aí ele vê que vender livro dá muito dinheiro, vender curso dá muito dinheiro. E depois de alguns anos ele consegue comprar um clube de futebol. E a gente tem casos de empreendedores como aquele cara do bairro que abriu uma lojinha e tem a lojinha há 35 anos e tudo bem. O filho dele vai herdar aquilo, ele é confortável. Então, o corretor com certeza é um empreendedor, porque o salário dele é zero no começo do mês. Ele chega até onde ele quer. Ele tem o produto mais legal da prateleira, que é vender um imóvel de 250 mil reais, de 300 mil reais, e vender um imóvel de 3 milhões, de 30 milhões, por que não? Então depende do nicho que ele quer atuar, mas com certeza se tem uma profissão que está atrelada ao empreendedorismo, é com certeza a da corretagem. Você falou de nicho. É importante o corretor ter um nicho, trabalhar de forma nichada? É crucial hoje em dia, Fabi. Porque imagina que eu vendo sapatos, e aí eu vendo todos os sapatos existentes no mundo. Não dá, eu não consigo conhecer as características. Quando eu vou fechando isso um pouco, eu vou me tornando especialista. Então, o que a Chili Beans vende? A Chili Beans vende óculos. Ponto. Sim. Às vezes, relógio. Um acessório ou outro. Mas a especialidade deles é óculos. Você não vai chegar lá e falar, oi, tudo bem? Eu vim comprar copo. Não dá pra comprar copo na Chili Beans. Corretor é a mesma coisa. Sempre aparece aquele primo do concunhado que tem um sítio em Atibaia, né? Olha, eu tô vendo que você tá aí atuando na região do Tatuapé, na região da Nova Cantareira, mas eu tenho um sítio aqui em Atibaia. Rapaz, não tem documentação, mas vai vender, eu tenho certeza, roubada. Então, falar não é algo muito importante para construir nicho. Saber qual nicho você quer atacar. Não, eu sou especialista em apartamento, sou especialista em terreno, eu sou especialista em casa. Não, eu sou especialista em ticket médio. Essa galera que compra aqui, eu consigo fechar bem com eles. Não, eu só trato divorciados. Outro dia eu conheci um corretor que ele só atende divorciado.
o pico de fechamento deles é com divorciado. É um baita nicho, porque você tem uma gama muito grande de pessoas e esse corretor se conecta com essas pessoas, ele sabe a dor delas. Além da moradia, ele sabe a dor humana. Então, escolher o nicho é importante para você conseguir ser especialista no que faz. E virar referência, né, também. Virar referência é algo que vem com o tempo se você conseguir se expor. Eu acho que depende do nível que você quer chegar. Eu quero ser referência dentro da minha imobiliária. Entre 15 e 25 corretores, sabem que a Fabi é a mulher dentro dessa imobiliária. Ela é a fera, a craque. Agora não, eu quero ser a referência de mercado de luxo em São Paulo. Opa, mudou o jogo. Aí você já tem alguns players com quem você vai ter que competir e eu acho difícil você fazer isso sem uma estratégia de marketing e de inovação por trás, usando ali rede social, posicionamento mídia paga, aparecendo ali nos patrocinados e tal. Você fala de inovar. As pessoas têm a mania de achar que inovar é difícil, precisa de muito, né? Tem. A gente conversando sobre isso ali no briefing, né? No pré-gravação, eu tentei exemplificar o que é inovação através de um objeto, né? Então as pessoas acham que inovação é algo de outro planeta, que eu tenho que ser o Steve Jobs e tocar nessa tela e o Homem de Ferro e vira e sobe e não sei o quê. Mas às vezes inovação é simplesmente esse I, ele é de inteligência. E inovação é ser inteligentemente novo, né? Então eu posso pegar um item banal, como uma garrafa, por exemplo, né? Tomara que dê pra galera ver aí, mas eu tenho uma garrafa que ela é escura e aí conforme eu faço um movimento aqui, ó, não é magia, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Essa garrafa ela vai ficando mais clara, né? Ela vai mudando-se a cor dessa garrafa, ó. Eu consigo trazer uma outra cor. Quando ela tá quente, quando ela tá sem líquido aqui dentro, ela fica toda clara. E quando eu coloco o líquido, ela fica escura. Então, isso é uma inovação? Isso é uma inovação, completamente. Eu peguei uma coisa simples, como uma garrafa, e transformei num objeto que pode mudar de cor. Ah, tem gente que usa um copo como porta-caneta. Uma caneca como porta-caneta. Isso também é uma inovação. Então, quando a gente entende que inovação não é somente a gente fazer algo mirabolante, mas é também a gente pegar o que é simples e fazer de forma mais inteligente. Tratamento de lead. Dá para fazer com inovação. Dá para eu pegar minha carteira de leads, que antes era um caderninho, que estava tudo anotado, e jogar num CRM. Ah, CRM é muito difícil, Rafael. Tem que contratar um CRM caro? Não, uso o Trello, é gratuito, né? Um gerenciador de tarefas. Trello é assim, nossa, O pessoal do marketing adora, né? Adoro. Eu não conhecia, né? Mas depois que me apresentaram, todo dia lá. É uma ferramenta super simples. dinâmico, fácil de visualizar, fácil de mexer. É uma ferramenta simples que melhora o dia, né? Então Gratuito. é uma inovação. Quer ver uma inovação? Isqueiro é uma inovação. Nossa, Rafael, isqueiro, algo tão banal. Sim, há milhões de anos fazer fogo parecia impossível. E hoje você tem fogo no seu bolso. Você aperta um botãozinho, sai fogo. Então inovação é esse Mas clique. dá para empreender sem inovar? Dá, mas aí você fica de novo naquela questão que a gente falou que você para no tempo. Porque tudo à sua volta tá mudando. Sim. E você tá estático, você tá travado. Sim. Então, espírito empreendedor é muito diferente de espírito de dono. São coisas completamente diferentes. O espírito de dono, às vezes, é aquele de ter a lojinha por 30 anos e tudo bem. Sempre foi assim. Esse é o espírito. Em algum momento, só existe 2 futuros para esse negócio. Ou ele vai falir, ou ele vai ser vendido. Não existe outro destino se não houver sucessão. Se a família não encarar isso. Com as novas gerações sendo muito abertas à mudança, difícil você achar o neto desse cara ficando ali mais 30 anos no mesmo lugar daquela lojinha. Quando eu tenho o espírito empreendedor, a inovação vem junto automaticamente. Porque o empreendedor ele é aquele que ele quer resolver problemas. Ele é movido por resolver problemas. Então, pintou um problema social, ele entende como que eu consigo resolver e monetizar com isso. Pintou um problema na empresa, pintou um problema na família, ele é um resolvedor natural de problemas. Então, quando a gente pensa que se você quiser empreender sem inovar, é possível? Até é, mas você vai ser vencido pelo tempo, você vai ficar para trás e aí você não vai conseguir entender que tá tudo mudando ao seu redor e você não. Então, no long run ali da coisa, né, no longo prazo, você vai ser vencido pelo tempo. Sim. Nos seus vídeos no YouTube, no canal lá do YouTube, você fala que empreender é a mesma coisa que dirigir um carro. Explica um pouquinho. Quando eu criei o Direto ao Ponto no YouTube, né? Eu falei, putz, qual que vai ser o nome do canal?
Lá na Carisma a gente tem muito essa expressão, direto ao ponto. Vai direto ao ponto, né? Sem balela. Aí eu criei o Direto ao Ponto Rafael Alves lá no YouTube. E aí, essa questão do empreender ser igual a dirigir veio de um professor que eu tive na Universidade de Virgínia, no curso de empreendedorismo, que ele falava que empreender é igual a dirigir porque você tá atrás do volante, você consegue controlar a velocidade com que as coisas acontecem, mas você não consegue controlar os imprevistos que acontecem na estrada. Então, putz, tô aqui no meu carrinho, na minha empresa, né? Tô ali atrás do volante, sou eu que controlo, legal. Só que tá chovendo. Só eu controlo, legal, só que tá chovendo, peguei uma aquaplanagem. Ferrou. Todo o meu controle, aquaplanagem é aquele espelhinho d'água, né? Que a gente perde o controle do carro. Então, empreender é igual dirigir porque eu consigo controlar a direção, eu consigo escolher a rota, eu consigo colocar ou tirar a velocidade, frear se for necessário, mas os imprevistos que acontecem na estrada, eles não estão dentro do meu controle, dentro daquilo que eu posso manusear, daquilo que eu posso controlar de fato. Então, empreender em dirigir tem muito a ver, assim, você vai na velocidade que você consegue, aí você pisa mais um pouquinho, às vezes o carro que você tem não é o necessário para chegar no ponto que você quer. Eu quero muito tirar racha com aquela BMW, eu quero chegar naquele ponto o mais rápido possível. Mas eu tô aqui com o meu Fiestinha 97, né? Não dá, o primeiro carro foi um Fiestinha 97, então não rola. Rafa, liderança agora. Por que é importante ter uma equipe? Por que é importante liderar uma equipe? Trazendo ainda para o mercado imobiliário, porque é importante ter os corretores, liderar os corretores. Boa. Crescimento imobiliário e crescimento de qualquer negócio, necessariamente você vai precisar de pessoas. Sim. Só se cresce uma empresa com duas coisas, né? Ou você cresce com pessoas, ou você cresce com tecnologia. Não existe outra forma de escalar, de crescer um negócio. Quando você tem muitas pessoas chegando, você precisa de uma relação hierárquica entre elas. Você precisa que alguns líderes encabecem ali as decisões e consigam replicar essas decisões, processos, metodologias, ferramentas que vão ser usadas para o restante do time. No mercado imobiliário, apesar do corretor ser um empreendedor, lembra que ele é o dono da lojinha do shopping, mas ele não é o dono do shopping? Normalmente o dono do shopping é um cara que foi comerciante por mais tempo. Ele tem mais experiência na gestão do negócio como um todo. Então é fundamental que líderes imobiliários passem pela experiência necessária do corretor. Aí você vai falar, pô, Rafael, mas você não foi corretor. Eu não fui corretor, mas eu desde os 24 sou empreendedor. Eu entendo o que é ter salário zero. Eu entendo o que é ter que fazer venda no final do mês para colocar comida na mesa. Eu entendo o que é ter um salário ótimo nesses 3 meses e daqui a pouco não ser tão bom, essas nuances psicológicas, né? Então é necessário ter uma equipe dentro do imobiliário para crescer e o corretor ele tem muito a aprender com o líder dele. Se for um bom líder, esse corretor tem muito a aprender. Ele tem um profissional que consegue auxiliá-lo nas decisões. Muitas vezes, na equipe de venda, de locação, esse profissional é aquele que vai ajudar um fechamento mais complexo, que vai dar os nortes que ele não está enxergando. Todo mundo precisa de um mentor. Eu tenho os meus mentores, você deve ter os seus conselheiros. No meio profissional é a mesma coisa. Se eu atuar sozinho para sempre, eu estou fadado à minha visãozinha aqui de mundo que eu construí. Quando eu trago pessoas novas, eu abro essa visão. E o gestor é esse cara que ele dialoga com vários corretores diferentes, então ele absorve um pouquinho de cada um e ele consegue, através dessas absorções, treinar melhor cada um deles. Então, super fundamental, eu recomendo sempre que corretores estejam linkados a uma imobiliária, acho que é muito rico estar linkado a uma imobiliária por conta de reduzir a fricção ali que você tem no dia a dia. Tem que comprar café para o seu escritório, tem que gelar a água, né? A imobiliária te dá tudo isso. Fora a estrutura que ela te dá de profissionais treinados, treinamentos que pode capacitar, suporte, estrutura física mesmo, né? Que em casa você vai usar, de banheiro, por exemplo, coisas básicas de quem trabalha na rua, né? Uma sala de reunião bem feita para atender seu cliente. Então, super, hiper, mega recomendo que corretores estejam atrelados a bons líderes e boas marcas. Rafa, a felicidade aumenta a produtividade? Pra caramba. Principalmente porque no Brasil a gente tem 9 em cada 10 pessoas estão infelizes com o que fazem no Brasil. Então, imagina você trabalhar numa coisa que você odeia, né? Tudo aquilo que você odeia, você ressente. E tudo aquilo que você ressente, você não liga, você não se importa. Importar vem do latim trazer pra dentro. Então, eu me importo com as coisas que eu trago pra dentro. Com o que eu não me importo, eu nem lembro direito o que aconteceu.
Então imagina eu gastar 8 horas, 9 horas do meu dia num trabalho que eu odeio, que não me faz feliz. Com certeza eu vou ser menos produtivo, com certeza. E a saúde vai afetar a saúde também. Vai afetar. É um ciclo, né? É um ciclo. A gente falou lá atrás, né? De como eu adoeci psicologicamente porque eu troquei as funções da minha própria empresa. Olha que louco. Dentro da minha própria empresa, eu troquei as funções que são do meu coração, que é estar com pessoas, pelas funções que eu sou, que eu odeio fazer. Que é estar na mesa fazendo financeiro toda hora, sabe? Pagando conta. Ah, não, eu sei fazer dinheiro, paga a conta aí e eu me viro aqui com as pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Então, com certeza, eu vou produzir menos e vou cultivar essa infelicidade. Sim. Rafa, e como que o corretor de imóvel hoje pode alcançar resultados incríveis? Boa. Eu acho que a dica de ouro para corretor que tá ouvindo e vendo a gente aí é que você pode mais do que você faz hoje. Acho que esse é o principal. Assim. Pode parecer papo de coach, mas é importante a gente ter essa percepção de que a gente pode mais do que o que a gente faz. Muitas vezes a gente não entende que é capaz de mais do que a gente faz. Ah, eu só sei fazer isso aqui, eu faço isso há 10 anos e tá tudo bem. Que é aquilo que a gente falou. Não, você pode mais. Você pode mais. Abraça esse mais. Vai fazer esse mais. Vai fazer acontecer. Normalmente, no precipício que a gente muda, né? Quando a gente tá ali no liminar das coisas, é que a gente muda. Eu gosto de paraquedismo e eu sinto a emoção do paraquedas quando eu tô na porta do avião. É ali que o medo aparece, mas ele antecede uma sensação de queda livre, que é endorfina e adrenalina, e é incrível. Então, se eu não encarar a porta do avião, não tem queda livre. Se eu não tiver queda livre, não tem emoção. Pro corretor, eu entendo que ter sucesso, ele tem que sair dessa zona que ele já faz tudo. Ele tem que encarar um desafio novo, sabe? Hoje eu vejo que um desafio novo muito grande pro corretor é a gestão de dados. Saber trabalhar com os dados que se tem, saber trabalhar com os leads que já se tem, quais eu agendei, quais visitaram, por que esse cara não agendou, por que esse cara não visitou, quem visitou, por que não fechou. Então, um corretor que ele tem mais perguntas do que respostas. Isso chama método socrático na filosofia clássica. Ah, Rafael, método socrático, que nome difícil, né? São perguntas, né? Fazer mais perguntas do que ser o dono das respostas. Ter uma curiosidade até infantil, uma curiosidade ingênua. O mercado imobiliário é sério, ele é um mercado que impulsiona a economia fortemente, mas os maiores líderes de imobiliária, eu vejo que eles têm uma curiosidade. O que é a curiosidade, né? O que é a criatividade? É a inteligência se divertindo. Então eles têm essa curiosidade de querer ir além. Se eu engessar isso dentro de mim, não, sou um profissional sério, eu uso terno e gravata todos os dias, eu tô aqui há 75 anos e sempre fizemos assim. Toda a gama de crescimento que eu tinha possível, todos os terrenos que eu não conheço, eu vou morrer sem conhecer, porque eu não me permiti ir até eles. Então, acho que a dica de ouro é fazer mais do que você está fazendo hoje, saber que você pode fazer mais do que você está fazendo hoje e tá ligado em o que está acontecendo. Gestão de dados, omnichannel, a gente tem agora com a chegada do 5G, né, da internet 5G, a gente tem uma gama de possibilidades que vão se abrir. A gente está falando de metaverso, de tokenização, de um monte de coisas aí que vai impactar o corretor, não tenha dúvida. Então, vai beber água limpa quem chegar primeiro. Então, esteja preparado, esteja antenado, porque você pode fazer mais do que aquilo que você faz hoje. Por isso que é importante, né? Participar de eventos, palestras, treinamentos. Com certeza. Informação, conteúdo. Ouvir e ver aqui os vídeos do SP Imóvel, se inscrever nesse canal, dar like em tudo, compartilhar, porque você não cresce sozinho, ninguém constrói nada grande sozinho. Sim. Em um dos seus vídeos, você fala algo que me deixou curiosa. Não seja produtivo. Como assim? Eu tenho algumas ideias meio contraintuitivas, né? Então, no processo de criação de conteúdo, acho que é um mito legal de quebrar também. Porque tem profissional, às vezes, que acha que produzir conteúdo, vocês veem aquele Instagram lindo e maravilhoso dos criadores de conteúdo, dos palestrantes, né? Dos influencers agora. Parece que aquilo surge naturalmente todos os dias, né? Mas não, aquilo ali é uma empresa. Então, planejamento de conteúdo, eu tô falando aqui hoje para você porque você viu o que eu produzo na internet. Sim. E tá usando como base pra gente tocar esse bate-papo. Sim. Então, isso me deixa muito feliz. É fruto do meu esforço, do meu trabalho que eu tô fazendo lá. Quando a gente vai para esse jogo de produção de conteúdo, nem sempre a gente tem que ser produtivo no sentido de, tem que fazer a venda sempre.
Se você focar só na venda, talvez você não consiga nem agendar visita com um potencial cliente. Porque você está pensando só no bolso dele. E você esqueceu de perguntar por que ele vai morar naquele lugar. Você esqueceu de perguntar quem vai morar com ele. De repente ele tem uma história super triste por trás. Olha, teve um falecimento na família e por conta disso a gente vai vender um imóvel e tem que comprar outro. Olha a conexão que você cria com o cliente quando você sabe disso. Só que porque você está pensando só no dinheiro dele, você nem chegou nessa etapa. Então, é crucial, às vezes, não focar na produtividade como produto final. Estamos na Copa do Mundo. Sai na Copa do Mundo ainda esse episódio? O que você acha? Não sei. Sei lá, estávamos na Copa do Mundo quando gravamos esse episódio. E aí tem um debate forte rolando no Nacional, que é se o Brasil joga melhor ou pior sem o Neymar, né? Com certeza, o Neymar é muito produtivo em campo, fazendo gol ou não. E se ele é um bom jogador ou não, pra mim não faz diferença. O que faz diferença é que o nome que ele traz e a reputação que ele traz como um grande jogador atraem marcação. Sim. Atraindo marcação, uma área do campo fica aberta para que alguém corra pro gol. Acabou. Então, no futebol, produtividade não é só fazer o gol. Produtividade é defender um pênalti. Produtividade é dar um passe. Produtividade é desarmar o adversário diversas vezes. Trabalhar em equipe, né? Exatamente. É a essência do futebol até. Então, quando eu brinco de não ser produtivo, é em relação a isso. Para de achar que produtividade é só o produto final, é só o que eu entrego. Ah, ser produtivo é quando eu consigo fazer 3 vendas no mês. Não, poxa, a sua produtividade é quantas pessoas você atendeu, quantos imóveis você captou, dos imóveis que você captou, quantos você fotografou, dos que você fotografou, quantos você ativou, subiu para o portal SP Imóvel, dos clientes que você atendeu, quantos agendaram visita, dos que agendaram, quantos visitaram, dos que visitaram, quantos fizeram proposta e dos que fizeram proposta, quantos fecharam. Quando eu enxergo produtividade como uma jornada e não só como o produto final, fica muito mais inteligente. E eu entendo que a minha autoestima ela é melhor também, porque eu falo, poxa, não vendi nada esse mês. Caraca, não vendi nada esse mês, mas eu tenho 6 propostas na mesa para os próximos 2 meses. Isso é muito produtivo. Tem que mudar um pouco esse viés. Entender que produtividade não é só o final, a entrega, mas é também o processo como um todo. Pós-venda é produtividade. Tem um monte de corretora imobiliária que não faz pós-venda. Vendeu, some. Acabou, né? Nunca mais viu aquele cara na vida. Então, pós-venda é um processo extremamente produtivo. E normalmente não se dá atenção para isso. Sim. Rafa, nossa, se a gente pudesse, ficava aqui horas falando, porque o assunto tem muito assunto ainda, vai longe, né? Mas, de qualquer forma, agradeço muito aqui pelo nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado, não só os corretores, porque isso aplica para todas as áreas, né? Para todas. Então, muito obrigada pelo bate-papo aqui e volte mais vezes. Eu que agradeço, Fabi. Fico disponível. Agradeço a você, conduziu super bem. Um papo muito descontraído, curti pra caramba. Obrigada. Agradeço ao pessoal da SP Imóvel, Dalton, Marcel, sempre muito parceiros. E a você que esteve conosco aqui, compartilha aí pra galera, corretor, dono de imobiliária, gerente. Se inscreve lá no canal da SP Imóvel, dá uma olhada aí no YouTube, direto ao ponto, Rafael Alves. Vamos estar junto e vamos construir um mercado melhor, Sim. que com certeza é um mercado mais capacitado, mais inteligente e que todo mundo é mais produtivo no final. Exatamente. Obrigada. Valeu, Fabi.